Você não vai acreditar o que essa mistura simples pode fazer por você. Até mudar o rumo da sua saúde por completo. Pode ser que você ache ela até meio esquisita ou nem acredite agora. Mas espera só até esse vídeo acabar. Eu tenho certeza que você vai mudar de opinião. Quem deseja transformar o seu dia, conseguir mais energia física e mental, abaixar os marcadores inflamatórios, pessoas até com casos de Alzheimer na família ou quem quer emagrecer. Nossa, gente, tem tanto benefício. Quer saber? Fica comigo. Vai ser o desafio dessa semana. O primeiro é acreditar. Depois, iniciar um programa com uma xicrinha só de cafezinho com uma colher de sopa de óleo de coco e nada mais. Em poucos dias, você já vai ver no seu próprio corpo o resultado dessa combinação. Essas informações, para variar, todas são baseadas em estudos científicos e, como sempre, você pode checar as referências e se aprofundar na descrição do vídeo. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu já vou pedir para vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e compartilhe. Muito obrigada, meus queridos. Me responde uma coisa. Como é que você toma o seu cafezinho de manhã? Deixa aqui para mim nos comentários, que eu tenho uma curiosidade e quero saber. Quando você inicia o seu dia tomando uma xícara de café com uma colherzinha só de óleo de coco, você já dá ao seu corpo a energia em forma de gorduras saudáveis. Acontece que o óleo de coco é uma gordura de cadeia média, que é transportada via veia porta. A veia porta, gente, é simples, é um sistema diferente das outras gorduras e vai diretamente para lá no seu intestino delgado. Quando ele sai do seu intestino e vai para o fígado, rapidinho já vira energia. É bom esse negócio, não é? Quer dizer que o óleo de coco, ele é um ácido graxo de cadeia média. Lembra disso, que ele é um ácido graxo de cadeia média. Isso é chique. E você vai precisar desse termo falar bonito na mesa de domingo lá com o seu cunhado chato, tá bom? E por ele ser um triglicerídeo de cadeia média, é o que torna ele capaz de fornecer toda essa energia bem rapidinho para você. E quer dizer que não dá nem tempo dele se instalar, dessa gordura se instalar na sua barriga, ou no interior das suas artérias ou em qualquer outra parte do seu corpo. Como outras gorduras de cadeia longa, como a banha de porco, é boa, mas ela se instala lá. O óleo de soja, a margarina, que é veneno, e outros por aí. Quem não assistiu, vale a pena ver o meu vídeo sobre os óleos mortais, que eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Então muita gente acha que o óleo de coco vai engordar, mas por conta dele ser um triglicerídeo de cadeia média, ele não se instala em nenhum lugar. Você toma e ele já imediatamente faz aquele percurso que eu te expliquei e vira energia. Por isso que ele não engorda como as outras gorduras. Deu para entender? Muita gente relata um aumento de energia e alerta depois de consumir o cafezinho com óleo de coco. Porque funciona assim, é tomar, ir para o intestino, depois vai para o fígado e aí você já pode usar, assim sem piscar. Até rimou, né? Outra razão para você tomar a sua xícara de café com óleo de coco pela manhã sem açúcar é que você vai ficar mais saciado, porque os triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco, lembra do cunhado? Ajudam a controlar o apetite e, além de tudo, eles também reduzem o consumo das calorias totais que você costuma ingerir. Essa mistura também ajuda no aumento do seu metabolismo basal, porque ela tem uma ação termogênica. Quer dizer que ela queima gordura sem você precisar fazer nada, assim na sauna, tranquilo. É de grátis. E é muito bom para quem está querendo perder uns quilinhos. E muitos estudos também apontam que o consumo do óleo de coco associados ao cafezinho amargo são muito benéficos para o coração, porque eles aumentam os níveis do colesterol bom, que é o HDL, e equilibram a relação entre o colesterol bom e o colesterol ruim dentro do sangue. Agora, quando você então adiciona o óleo de coco no café, isso vai ajudar na absorção dos nutrientes solúveis em gorduras. Quer dizer que você vai ter como utilizar melhor as vitaminas A, D, E e K, a ADEC, legal? Porque você vai conseguir assimilar essas vitaminas. Mas pessoal, o negócio é o seguinte, eu queria dar uma dica para vocês. Presta atenção agora, tira o cunhado chato, só eu e você, tá bom? Olha, quando você for fazer essa mistura, faz em casa, tá bom? Não vai inventar de fazer isso na casa da sua vizinha, para se exibir na casa do seu cunhado, ou dessas pessoas aí que não são do mesmo planeta que você, entendeu? Você não sabe, mas já é um alienígena do planeta vinagre de maçã ou da galáxia Cúrcuma, tá bom? Acredite, eles já te acham que você é meio fora da casinha. Agora, só porque você toma vinagre de maçã ou porque você coloca cúrcuma no chá, bom, se você fizer isso na casa de alguém, você já era. Não deixe rastros da sua origem, tá bom? Faz assim,
Você deixa o negócio fazer efeito, primeiro você emagrece, depois você rejuvenesce, depois você memoriza o apocalipse da Bíblia e depois você vai lá se exibir. Aí você fala dos TCM, são os triglicerídeos de cadeia médias, mostra sua autoridade no negócio e pronto, tá todo mundo transformado ao seu redor. Legal? Essa mistura de manhãzinha também abaixa o açúcar do seu sangue, porque você não vai consumir açúcar, certo? E a liberação de insulina também diminui. E por consequência, você vai ter um benefício de emagrecer, porque insulina engorda. Outra coisa, gente, é que essa misturinha mágica ajuda você a ir no banheiro. É sério, ela melhora muito o trânsito intestinal. Olha que interessante, o café amargo favorece o peristaltismo intestinal e a motilidade, e o óleo de coco ajuda no amolecimento das fezes. E ele é considerado um laxante natural, viu? Por causa da presença dos ácidos graxos de, vamos ver se adivinha, cadeia média na sua composição. E essa estrutura é que permite que eles sejam absorvidos mais rapidamente pelo seu corpo. Bem, gente, como se não bastasse, só o café sem o açúcar já é extremamente antioxidante, né? Ele é anti-inflamatório. Agora, quando você toma ele puro, ele já vai agir combatendo a inflamação causada pelos radicais livres. Por isso é que ele retarda o envelhecimento precoce. Agora, a somatória desses benefícios com óleo de coco vão resultar no combate do avanço do Alzheimer, no avanço do HIV, de pessoas, né, que estão imunossuprimidas. Vai também retardar o avanço de doenças cardiovasculares, do câncer. Essa misturinha aí também vai combater a diabesidade, que é a diabetes mais a obesidade. O Dr. Lair Ribeiro foi um dos primeiros a anunciar no Brasil a importância da somatória entre o óleo de coco e a cafeína. Mas isso aconteceu porque lá nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, muitos estudos já confirmam que o óleo de coco extra virgem pode melhorar a função cognitiva dos pacientes com a doença de Alzheimer. Aqui no Brasil é um tanto difícil você encontrar um material sobre esse assunto, porque a indústria aqui é da doença e do remédio, né? Não tem muito incentivo para divulgar tratamentos importantes de forma natural. E para fechar, ouve essa. Nos Estados Unidos, uma médica pesquisadora, a doutora Mary Newport, tratou o seu marido, que estava com mal de Alzheimer avançado, com essa mistura na sua dieta, café com óleo de coco. O resultado desse tratamento experimental foi que em poucos meses o seu esposo retornou às atividades mentais e voltou a ler e ter a sua vida e memórias ativas novamente. Essa experiência fez com que ela escrevesse um livro, que é esse que eu vou mostrar aqui para você, Doença do Alzheimer, e se existir uma cura? E esse livro foi um best-seller na lista dos mais vendidos do New York Times. Agora, quem é que não pode fazer o uso dessa mistura? São pessoas que já não podem tomar café, isso por motivos gástricos, mulheres grávidas, porque a cafeína não faz bem para o bebê na fase embrionária. E mulheres que estão amamentando porque não faz bem para o bebê nesse momento. Pessoas que são contraindicadas por outros motivos médicos. Atenção a um detalhe bem importante, hein, gente? Aqui eu não estou pedindo para você tomar uma garrafa térmica de café com 1 tonelada de óleo de coco. Não sei se deu para você entender. Esse recado aqui é para os exagerados de plantão, que vai aparecer o gif aqui do cara tomando uma xicrinha desse tamanho de café. O quanto é recomendado? Bom, gente, por dia você pode tomar até 3 xicrinhas de café de 50 ml cada, certo? E para cada xícara você pode tomar sim 1 colher de óleo de coco, porque é recomendado 30 ml de óleo de coco extra virgem por dia. Fora isso, lembrar que ter uma vida saudável é muito importante. Não adianta você eliminar o açúcar do café, mas manter uma dieta rica em gordura saturada, salgadinho, sódio e açúcar. Não vai dar certo. Essa mistura é mágica, mas ela não faz milagre sozinha. Você vai ter que ajudar. E aí, você vai aceitar o meu desafio? Depois volta para me contar. Quem chegou até aqui, meu muito obrigada. Já vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com os vizinhos aí, né? Para ver se você não vira um alienígena logo de cara, se todo mundo se transforma. Alienígena do mundo saudável, né? De um planeta mais saudável. E para quem quiser e puder ir além do like, quiser ser um apoiador do nosso canal, vai ter muitas vantagens, como conteúdos inéditos, poder participar até de lives comigo. Para você saber mais, é só clicar aqui no site do Apoia-se, que é uma ponte segura entre nós e vocês. Gratidão a todos vocês que ficaram comigo. Um grande beijo, até a próxima!